Dragon Ball é só lutinha e tá tudo bem. Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos. E hoje eu tô aqui pra falar da minha experiência lendo Dragon Ball do começo ao fim pela primeira vez. E aí, será que Dragon Ball é tão bom quanto dizem? Ou é tão ruim quanto dizem? É isso que eu falo nesse vídeo, mas antes eu gostaria de agradecer aos membros do canal: Edu, LBR, Otaku Brilhante e Yatox. E você também pode se tornar um membro. Clique no botão aqui embaixo do lado do botão de se inscrever e me ajude a continuar produzindo vídeos para o YouTube. Mas se você não puder, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu acho importante a gente começar falando da minha história com Dragon Ball, né? Que Dragon Ball, diferente de vários outros animes e mangás, é um negócio que todo mundo conhece. Então, mesmo que você nunca tenha sido fã de Dragon Ball, você já teve uma experiência prévia com Dragon Ball. E isso afeta muito como você vai interpretar Dragon Ball se você ler ou assistir posteriormente. Então, eu conhecia Dragon Ball, né? Tinha visto alguns episódios do anime, jogava bastante Budokai Tenkaichi 3. E eu não desgostava, mas eu nunca fui um grande fã. Porque Dragon Ball passava na Globo, só que ele não passava os episódios bonitinho, certinho, na ordem. Ou então, era eu que não conseguia pegar direito. Porque eu só conseguia assistir o arco dos Saiyajins e o arco do Majin Buu na Globo. Eu nunca vi o arco de Freeza e nem o arco do Cell. E muito menos Dragon Ball clássico, né? Que já tinha parado de passar na época que eu era criança, né? Que eu sou de 99. Dragon Ball clássico passou, acho que antes, sei lá, 95, não sei. Mas eu não peguei o Dragon Ball clássico. Eu demorei muito pra saber que existia o Dragon Ball clássico, né? Porque você assiste o Z e você fica assim: peraí, da onde veio o Piccolo? Tá, da onde veio o Long? De onde veio o Yantia, sabe? Parece que eram personagens que estão ali desde o começo. Mas não, eles foram introduzidos, né? Quando você lê o Dragon Ball clássico, você entende tudo isso. Tá, eu já conhecia Dragon Ball quando era criança e não era um grande fã. Só que eu fui crescendo, fui começando a acompanhar youtuber de anime, review e todas aquelas coisas, né? Você começa a ver críticas, você começa a repensar as coisas. E eu criei pra mim a imagem que Dragon Ball era uma obra ruim. Eu reassisti Dragon Ball? Não. Na verdade, eu assisti Dragon Ball inteiro? Não. Eu li o mangá? Não. Mas eu acreditava que Dragon Ball era ruim porque, não é profundo, não é complexo, não tem desenvolvimento de personagem e todas essas coisas, né? Com o tempo eu fui vendo o lado contrário, né? Pessoas que, digamos assim, são cults, né? Pessoas que gostam de ver as coisas de uma maneira mais profunda, elogiando muito Dragon Ball, falando que é um negócio incrível, que é um dos maiores, que é um dos mangás favoritos deles e tal, e tudo aquela coisa. E aí isso foi gerando uma dúvida em mim, sabe? Afinal, o que é Dragon Ball? E qual seria a minha opinião de Dragon Ball se eu mesmo fosse ver por conta própria, sabe? Sem todos esses vieses. Eu mesmo, por conta própria, do começo ao fim, fosse consumir Dragon Ball. E então foi assim que começou a minha jornada lendo o mangá de Dragon Ball. E aí você pode se perguntar, tá, mas por que você decidiu ler o mangá e não ir ver o anime? Primeiramente porque eu queria evitar a enrolação do anime, né? Dragon Ball não tem muitos fillers, mas assim como One Piece, ele estende os episódios, né? Então todos aqueles memes assim de personagens encarando por 5 minutos, personagens esperando o outro se transformar por 1 hora, né? Namekusei vai explodir em 5 minutos e demora 10 episódios. Eu quis evitar tudo isso porque pra mim isso é uma merda, né? Tanto em Dragon Ball quanto em One Piece. E o mangá eu já sabia que não tinha isso. E também, é claro, pra prestigiar a arte do Akira Toriyama, né? Sempre que eu posso eu tento ir ver as coisas pelo material original pra ficar mais próximo do autor. E como Dragon Ball é feito por um autor considerado lendário, né, o Akira Toriyama, eu pensei que valeria a pena ir pelo mangá. E aí começou a minha jornada. Quais foram as minhas primeiras impressões, né, com Dragon Ball clássico? Eu gostei, eu achei divertido. Os personagens são muito carismáticos, a história tem um ritmo bom e tem umas boas piadas, né? Inclusive as piadas mais de pervertido, que muita gente pode não gostar, né? Eu achei muito engraçadas a maior parte das piadas do Mestre Kami. Tem umas que são inconvenientes, eu admito, mas tem muita coisa engraçada. Principalmente ele interagindo com o Goku, né? Que o Goku é todo inocente e ele pervertido. Inclusive, isso é uma coisa muito recorrente no começo do Dragon Ball.
todo mundo ali é mente poluída, é da putaria, e o Goku é todo inocente, né? Então tem várias piadas com esse contraste. Então, o começo é bem divertido, mas ele é bem aleatório, sabe? Você não sabe muito bem pra onde a história tá indo, né? Que é uma característica de Dragon Ball desde o início até o fim. Dragon Ball é uma história muito improvisada, pro bom e pro mau sentido. E vou falar disso no decorrer do vídeo. Então Dragon Ball vai seguindo com seus arcos de aventura, seus arcos de torneio, e por aí vai. Até que a história vai escalonando, né? A gente começa a ter personagens mais fortes, e com isso o Goku precisa treinar mais, aprender novas técnicas, e a escala vai subindo até chegar aonde vocês sabem que chegou, né? E aí começa um certo questionamento. Qual é o melhor? O Dragon Ball clássico, a aventura, a comédia? Ou o Dragon Ball mais pro fim do Dragon Ball clássico e seguindo pro Dragon Ball Z? As lutas épicas, a escala gigantesca, alienígenas e todas essas coisas, né? Qual é o melhor? As pessoas costumam discutir isso. E muita gente defende o Dragon Ball clássico falando que ele é a verdadeira essência de Dragon Ball, né? Que Dragon Ball, a proposta é a aventura, né? E depois ele foi descarrilhando, sem controle. E eu discordo fortemente disso. Porque pra mim, o ponto forte de Dragon Ball sempre foram as lutas. Ok, a comédia era boa, os personagens eram carismáticos, isso sempre aconteceu. Mas o que destacava Dragon Ball de outras obras é as suas lutas. A coreografia é muito bem feita, o dinamismo, as lutas são curtas, rápidas e fáceis de entender, muito gostosas de ler. Você pega assim, lê, se empolga e pede mais, sabe? Então, o Akira Toriyama é um gênio em fazer lutas. Não só são lutas boas de ler, no sentido de bem feitas, bem desenhadas, como também tem um roteiro primoroso, cheio de reviravoltas e plot twists. Um exemplo é a luta do Goku contra o Jack Chun, lá no primeiro torneio, que é uma reviravolta, um ping-pong, bate aqui e ali, momentos épicos que também misturam comédia com ação. Então Dragon Ball nesse aspecto é incrível. Tanto é que eu acho que Dragon Ball deveria ser um mangá de esporte, né? Focado 100% em torneio. Se Dragon Ball fosse focado no Budokai Tenkaichi, seria um dos meus mangás favoritos, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que Dragon Ball foi se estabelecendo como mangá de luta aos poucos, de maneira gradativa e natural. As lutas sempre estavam ali, só que elas não estavam exatamente no foco. E conforme a série foi avançando, ela foi tendo mais lutas e ela se torna mais interessante pelas lutas, né? A comédia e a aventura eram legais, mas você sentia que era algo meio sem propósito. Era uma aventura aleatória aqui e ali e não tinha muito bem um final, algo que guiasse a história. A história poderia acabar a qualquer momento. Tanto é que os finais de arco de Dragon Ball sempre parece que é o final de toda a história, né? Mas aí vai continuando. Então, quando o Dragon Ball ele começa a se encontrar nessas lutas, né? Que isso se inicia na luta do Goku contra o Tal Pai Pai, que é o primeiro desafio dele, antes ele derrotava todo mundo fácil. Quando ele encontra o Tal Pai Pai e começa a se sentir desafiado e tem que treinar, aí que a história de verdade começa pra mim, né? Começa a ter novas técnicas e eu sinto que a obra começa a ganhar um sentido. E aqui depois de vários arcos, né? O arco do Tenshinhan, o arco do Torneio de Outro Mundo, a gente finalmente chega no arco do Piccolo Daimao, que é o arco que estabelece o modelo que faria Dragon Ball se tornar o mangá de maior sucesso no mundo. Eu não sei se One Piece passou ele, mas enfim, um dos maiores. Que é essa estrutura de chega um vilão poderoso, tem que ter treinamento, os pessoal vai se sacrificando, o Goku chega no final e derrota o vilão, né? Às vezes com a ajuda de alguém, né? Mas enfim. Esse é o primeiro arco que a gente tem um vilão realmente poderoso e uma grande ameaça. E ele começa a matar todo mundo, cria uma escala de urgência, o Goku tem que treinar pra derrotar ele. E aí ele tem uma luta épica, o Goku derrota. E é insano, né? Porque as lutas de Dragon Ball são muito bem feitas. E aí a gente segue pro arco do Piccolo Jr., que é o arco que fica mais claro qual que é a proposta de Dragon Ball, né? O sentido. Que eu interpreto, outras pessoas podem ter outras interpretações, é lógico, mas pra mim, o principal de Dragon Ball, o foco, o mais importante, a grande mensagem de Dragon Ball é o melhoramento de si mesmo, o autodesenvolvimento, melhorar a si mesmo, superar os seus próprios limites. Aparece alguém mais forte que você treina, supera a si mesmo e derrota essa pessoa.
E o Goku é a personificação disso. O Goku não é um herói. Ele é alguém egoísta que tem o principal objetivo de lutar. Salvar o mundo é só uma consequência. É claro que o Goku não é uma pessoa ruim, ele não quer o mal de ninguém, mas se ele tiver que arriscar o mundo pra ter a luta que ele quer, ele vai fazer isso. E nesse arco do Piccolo Jr., ele não só quer derrotar o Piccolo, como ele quer derrotar usando as regras do torneio, né? Então, nocaute ou tirar do ringue, esse tipo de coisa. O que faz o Goku se tornar um personagem muito mais interessante do que as pessoas dão crédito a ele. Já que muita gente só vê o Goku como, ele é fodão, ele é muito forte, ele treina muito, eu queria ser o Goku. E não vê esse lado mais egoísta dele que eu acho muito interessante. E a gente segue pro arco dos Saiyajins, que eu acho que é um arco perfeito, assim. Utiliza a exata mesma estrutura do arco do Piccolo Daimao, que é o pessoal se matando e o Goku chegando no final. Muito bem executado, excelente, muito dinâmico de se ler. Eu não tenho muito o que falar desse arco, porque apesar dele ser ótimo, ele é basicamente o que já foi feito antes, executado de uma maneira mais primorosa ainda. A gente segue pro arco do Freeza, que tenta mudar um pouco a dinâmica, colocando mais aventura no começo. Eu pessoalmente acho meio chato isso, porque pra mim o legal do Dragon Ball são as lutas e não a aventura. Então esse começo do arco do Freeza é meio chato, né? O Gohan e o Kuririn fugindo do Vegeta, e eu falei assim, não, cara, me dá as lutas. E aí quando vem as lutas é a coisa mais foda do mundo. E é nesse momento que a proposta de Dragon Ball fica ainda mais clara, ainda mais escancarada. O Goku pega o Super Saiyajin, fica completamente arrogante, louco, maluco ali pela ira, ao mesmo tempo que pela vontade de lutar, né, pelo espírito Saiyajin dele, e começa a querer medir piroca com o Freeza, né, que também é super arrogante. Só que o final desse arco termina de uma forma muito interessante, porque o Goku, no decorrer da luta, ele começa a ficar decepcionado, porque ele vê que o Freeza, ele é só maldade mesmo, sabe? Ele não é um lutador, um esportista. Ele não aprecia e não valoriza a luta. E isso deixa o Goku muito decepcionado, porque o Freeza é muito forte, ele seria um ótimo rival. Então o Goku evita matar o Freeza esse arco inteiro, por mais que o Freeza seja uma pessoa ruim, que matou várias pessoas, destruiu vários planetas, o Goku não quer matar ele porque ele quer ter uma boa luta com essa pessoa. Só que o Freeza passa dos limites, e o Goku, nesse arco, ele começa a perceber que, caramba, tem um nível que não dá. Não dá pra ser gentil 100% do tempo. O Goku foi gentil com o Piccolo Jr. antes e deu certo, mas o Freeza não dá. É uma pessoa horrível. Então o Goku, a contragosto, acaba tendo que matar o Freeza. Depois a gente vê que ele não morre, né? Mas em questões narrativas, nesse momento, o Goku matou o Freeza, ou pelo menos derrotou. E aí a cena final, o Goku completamente triste, decepcionado, sabe? Aquela expressão no rosto do Goku é linda, cara. Explica tudo sem diálogo expositivo, sem nenhum texto, assim. Você entende no seu coração o que o Goku tá sentindo, cara. E esse final do arco do Freeza, pra mim, é simplesmente perfeito. Perfeito. Mas antes de eu falar do melhor arco de Dragon Ball, que é o arco do Cell, eu vou falar de alguns problemas que eu senti com esse mangá. Eu tô elogiando muito aqui a coreografia, as lutas, o ritmo e tudo mais, e realmente isso é excelente. Além da arte, que é muito boa também. Mas Dragon Ball tem alguns defeitos pra mim. O primeiro é a forma que o Akira Toriyama soluciona os problemas. Eu acho que ele soluciona os problemas de maneira muito simples. Por exemplo, no arco do Piccolo Daimao, onde o Piccolo Daimao era extremamente poderoso e estava no nível muito acima de todo mundo. Como é que o Toriyama faz para o Goku conseguir bater de frente com o Piccolo Daimao? Ele dá uma água mágica para ele beber, que desperta o poder nele, e pronto, Goku, você tá apto a lutar com o Piccolo Daimao. Eu falei, cara, ele bebeu uma água mágica e pronto, ganha poder? Outro momento no arco da Mekusei, quando o Kuririn e o Gohan simplesmente ganham um poder do nada, através daquele ancião Namekusei Jin lá. Tipo, toma, vocês ganharam poder, pronto. Eu falo assim, fácil assim? Sem nenhum grande processo, sem nenhum sofrimento, treinamento, nada do tipo? Fácil assim. Porque a gente não tem tempo, o mangá tem que avançar rápido. E também, né, a grande sala do tempo, que os personagens treinavam o equivalente de 1 ano em 1 dia. Pra mim isso é muito hack, sabe? Eu acho isso intancável. O motivo disso é que o Akira Toriyama ele não gosta de perder tempo
Então ele soluciona o problema de qualquer jeito. E isso faz sentido porque Dragon Ball é um mangá completamente improvisado. Então ele pensa na hora, como é que eu soluciono isso? Ah, é assim, pronto, soluciona. Isso pra mim é um ponto muito negativo de Dragon Ball. Outro ponto negativo são os retcons, né? Que é basicamente você apresenta uma informação em um momento e depois você muda essa informação, né? Tipo, na verdade, não era isso que eu falei, é outra coisa, né? Anulando a primeira coisa que você disse antes. Exemplo, no começo dá a entender que as Dragon Balls podem derrotar qualquer pessoa, né? Tanto é que o pessoal vai tentar matar o Piccolo Daimao através das Dragon Balls, e o Piccolo Daimao impede isso, né? Dando a entender que sim, as Dragon Balls seriam capazes de derrotar o Piccolo Daimao. Mas depois é dito que na verdade as Dragon Balls não podem derrotar alguém com poder maior que seu criador, que no caso é o Kami-sama. Tipo, mudou, né? Mudou, não era assim antes, né? Simplesmente mudou porque, caramba, isso vai dar problema pra mim no futuro, então deixa eu resolver isso aqui. Outra coisa é a questão das mortes. No começo podia reviver, depois, só revive uma vez. E aí depois, quando já reviveu uma vez, não, tem outras Dragon Balls, vamos usar ela. E aí começa todo um esquema de manipulação de Dragon Ball ali pra todo mundo reviver no final. Que é outro problema de Dragon Ball, que as Dragon Balls impedem que a história tenha consequências. Então o personagem morreu? Foda-se, ele volta. Aconteceu alguma coisa de ruim? Restaura, pronto. Né? E isso é uma outra coisa que eu concordo com a maior parte das pessoas, né? Isso é uma coisa que eu ouvia o pessoal falar na época que eu consumia os youtubers lá e tal. E lendo Dragon Ball eu concordo. Isso eu acho realmente muito ruim. Dragon Ball perde muito peso em vários momentos por causa disso. Então agora, esquecendo toda essa negatividade e partindo pro final para finalizar bem, de maneira agradável, positiva, vamos falar do melhor arco de Dragon Ball, que é o arco do Cell. O arco do Cell é excelente por vários motivos. O primeiro motivo e mais óbvio é que ele desenvolve o Gohan, que é o personagem que estava desde o começo do Dragon Ball Z aí, sendo preparado, né? Todo mundo falava assim, nossa, o Gohan é muito forte, ele tem um grande potencial, e a gente nunca via ele fazendo nada demais. Então, nesse arco a gente vê o Gohan treinando, ficando mais forte e tendo uma luta majoritária. Além de finalmente a gente ver o Gohan interagindo com o Goku. Cara, é o terceiro arco do Dragon Ball que tem o Gohan, e ele só foi interagir com o Goku agora, né? Na verdade já interagia antes, claro, mas a gente só foi ver agora. Então ele estabelece essa relação do Goku com... Estabelece não, ele trabalha melhor essa relação do Goku com o Gohan, de pai e filho e tudo mais. Além do que, né, traz esse questionamento do Gohan, né, de tipo... Ok, terão momentos que eu vou ter que tomar atitudes drásticas, né? Eu vou ter que ferir pessoas e talvez até matar, porque tem gente que simplesmente não tem o que fazer, não tem como você convencer ela a não lutar e nem sempre o pacifismo vai ser a resposta. Então tem tudo isso que é a parte mais óbvia do arco, né? Kamehameha, pai e filho e tudo mais. Super Saiyajin 2, a cena de transformação do Gohan, que é fantástica, é minha cena favorita de toda a história. Enfim, tem muita coisa boa nesse arco. Mas tem uma coisa que eu não escuto o pessoal tanto falar, que é como esse arco é o arco mais Dragon Ball de todo o Dragon Ball. Porque pra mim, cara, o que me marcou em Dragon Ball, e que eu acho que marcou todo mundo, a medição de piroca. Dragon Ball é rei em medição de piroca. Com medição de piroca eu quero dizer medição de poder, o power scaling. Então, a gente saber o nível de poder dos personagens mais ou menos, e aí aparece o mais forte. Então, esse aqui é mais forte que esse aqui é mais forte que esse aqui é mais fraco que esse. E o arco do céu é basicamente isso, power creep e power scaling. Power creep que é um vai superando o outro. Então a gente chega com os androides são bem fortes, mas aí o Vegeta treinou muito e ele destrói o Android 19. Aí aparece o Android 18 e 17 e eles acabam com o Vegeta, e o Vegeta treina mais e ganha poder para superar eles, inclusive consegue derrotar o Cell na sua segunda forma. E aí tem um momento que eu acho muito incrível desse arco, que é o Cell falando assim: se eu tivesse minha forma perfeita, eu conseguiria derrotar vocês. Aí o Vegeta para e fala assim: é mesmo, é? Então o que você precisa fazer? Eu preciso absorver a 18. 18 tá ali, ó. Vai lá, absorve ela. O Vegeta, foda-se o mundo, as consequências. Não, eu quero uma luta foda. Eu quero meu oponente na sua melhor condição possível. E depois, quando o Cell derrota o Vegeta fala assim: se pudesse treinar mais tempo,
Aí o Cell falou, se você pudesse treinar mais tempo, você poderia me vencer? E o Vegeta fala, sim. E aí o Cell dá tempo pros caras treinar, porque ele quer ver os caras ficar mais fortes. Então, pra mim, o Dragon Ball é isso. Esquece a lógica, esquece salvar o mundo. O negócio é o pessoal se superar e ficar com a pica maior que o outro. Isso é uma coisa meio que honra de lutador, acima de heroísmo. Tanto é que o Cell é justamente a fusão do DNA de vários lutadores, né? Que retoma toda aquela coisa do Budokai Tenkaichi. Tá vendo como Dragon Ball tinha muito que ser um mangá de torneio? Então muita gente tenta complexificar Dragon Ball, falando que não, na verdade tem uma mensagem escondida, é uma coisa muito mais complexa e profunda que ninguém entende. E eu fico assim, cara, Dragon Ball, o grande foco são as lutas e a escala de poder. E isso não faz Dragon Ball ser ruim. Pelo contrário, ele é bom por isso, porque ele faz isso de uma maneira divertida e muito bem feita. As lutas são excelentes, são divertidas e entregam algumas mensagens interessantes. As pessoas subestimam uma história focada em luta, mas elas não entendem como é difícil você fazer uma luta divertida. Tanta história de luta aí que as lutas são simplesmente foda-se. E Dragon Ball é simplesmente um primor em luta, então eu acho que a gente devia valorizar mais isso, sabe? E Dragon Ball tá aí pra mostrar que você não precisa ser profundo pra ser uma boa história. Bom, e aí tem o último arco, que é o arco do Majin Buu, que é um arco que eu não gosto tanto, porque eu acho que os personagens não são bem aproveitados, a história perde muito mais o peso, né? Talvez pelo Akira Toriyama já estar cansado de escrever o mangá. Mas ainda assim, o arco do Majin Buu é muito engraçado, é muito divertido. Então, ok, é um final ok, abaixo do que tudo que foi construído até agora, mas ainda assim, um final aceitável. Então, resumindo, galera, resumindo toda a minha experiência de Dragon Ball nesse vídeo aqui, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com o quão divertida essa história é. E agora eu entendo que, cara, realmente Dragon Ball merece todo o sucesso que faz. A história é muito divertida, os personagens são muito carismáticos. E, sei lá, foi um tempo muito agradável poder ler Dragon Ball, sabe? Por mais que eu tivesse problemas, que eu falei aqui no vídeo, né? Eu tava com Dragon Ball na cabeça e eu queria voltar a ler. Eu ficava assim, caramba, eu quero poder ler de novo, né? Quando tava no trabalho, assim, caramba, eu quero voltar e continuar pra ver como é que vai acabar a luta, né? Aquela luta foda e tal. Como é que a história vai prosseguir, né? Eu já sabia exatamente os acontecimentos principais. Mas os detalhezinhos, eu queria ver, não, como é que é esse detalhe e tal? Como é que eles vão explicar isso? Nossa, eu fiquei muito louco quando eles mataram o Shenlong. Eu fiquei assim, caramba, pode fazer isso? Pode matar o Shenlong? Nossa, e na luta do Goku contra o Tenshinhan? Que luta insana também é essa? Cara, meu Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí e me perguntem se vocês querem mais de Dragon Ball. Que eu acho que eu conseguiria falar mais sobre, né? Aqui realmente não vai dar tempo de falar tudo. Então, comentem aí. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!